Olha só quem eu encontrei no Egito. Eu sei que vocês não vão acreditar, nem eu acreditei, mas estava aqui, vindo para o Egito de passagem. Quem é que está no Egito? Quem é brasileiro do futebol? Quem é que está no Egito? Rogério Micali, o campeão olímpico. Bom demais, bom demais te ter como aqui. É que você tá? Bacana demais. Bom Cara, te receber aqui na nossa casa, né? Que alegria te encontrar aqui. Eu acho que muita gente no Brasil não sabe que você está aqui no Sub-23 do Egito. Classificou para mais uma Olimpíada. Nessa não precisa ganhar. Ah, não, precisa sim, porque o Brasil não foi. Verdade, estamos contigo. Precisamos. Estamos contigo. Gente, somos todo mundo do Egito. Esquece, falei merda. Por quê? Porque eu pensei, pô, não pode ganhar no Brasil. Não, o Brasil não foi. Então, estamos contigo. Tamo junto, tamo junto. Como é que tu veio parar aqui, cara? Representar o Brasil também, né? Como é que você veio parar aqui, cara? Então, essa questão das Olimpíadas, ela, na verdade, o mundo, né, acaba tendo esse reconhecimento, né, do trabalho que foi feito no Brasil. Aconteceu do convite, né? Eu tive até convites de outras seleções, até para outras situações, mas no Egito eu acho que a possibilidade, como vem acontecendo, né? Era uma possibilidade boa de retornar às Olimpíadas. Vocês estão pagando a luz aqui? Diminuindo a luz. Eu não entendi. Cortar, não? Não tem problema não. Ah, agora voltou. Fenômeno. Bom, e aí assim, houve o convite. Um baita desafio, né? Que é um mundo muito diferente, né? Tudo diferente, mas tá dando certo até aqui, conseguimos classificar bem. Fomos à final da Copa da África contra Marrocos. Bom, e a expectativa é de voltar a fazer uma boa campanha, né? Você é uma celebridade aqui, né? Já vi que o pessoal aqui Micali. Na verdade, assim, as coisas têm acontecido de uma forma positiva, boa, né? É bacana ter esse reconhecimento. Era uma seleção que estava desacreditada, né, a princípio. Toda ou só Sub-23? Não, a Sub-23. Não sei o porquê também. Essa geração, ela foi dita que não era boa, que era uma seleção, que era uma geração que nos últimos anos tenha sido a pior safra, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito em trabalho, eu acredito em treinamento, eu acredito em estímulo, e foi feito isso na seleção. E os meninos corresponderam super bem. Nós mantivemos aí uma invencibilidade, como foi no Brasil também. Nós não sofremos gols, nós sofremos gols só no último jogo, na final com o Marrocos, porque tivemos um jogador expulso com 15 minutos do primeiro tempo. E aí sofremos 2 gols, a virada, porque estava ganhando o jogo. Então, assim como no Brasil, que nós só sofremos o gol contra a Alemanha na final, aqui também aconteceu da mesma forma. Então, de desacreditado, eles passaram a acreditar muito agora. Aí, então, a pressão inverteu. Agora tá demais. Então, Caraca. assim, a gente não foi bem em outras categorias. Na Sub-17 caímos na primeira fase, Sub-20 caímos na primeira fase. A seleção principal agora quase caiu na primeira fase, mas já caiu no primeiro mata-mata. Então, mas você vê que a campeã também quase caiu na primeira fase, né? Costa do Marfim deu uma virada. Verdade. Não, é uma história épica, né? Trocou de treinador, o cara que curou câncer, fez os gols. Puta, que loucura aquilo. A gente acompanhou de perto aqui os jogos, a sequência de jogos, como aconteceu. Com um jogador a menos também, conseguiram uma virada. Bizarro. Então foi incrível. Uma jornada assim incrível. E nós tivemos assim. Eu achei que depois do Drogba, a Costa do Marfim não ia conseguir mais nada. Errei feio. Aqui tá assim, tá variando muito os campeões, né? Oh, how are you, my friend? Good? Everything okay, my friend, Brazilian friend? How are you? I'm fine. Thank you. Olha moral, o homem, que ele manda no hotel. Você não tá entendendo, gente? Ele manda no hotel. Você mora 2 anos aqui. Vai para 2 anos. Você esquece, o cara manda no hotel, que todo mundo conhece ele. Então, mas assim, aqui na África tá tendo cada ano tá tendo uma seleção diferente ganhando, assim, o que a gente tá notando que existe um equilíbrio muito grande das forças. Não existe mais, não está existindo mais só as grandes forças. Elas acabam no final até ganhando, mas muitas delas ficam pelo meio do caminho e cedo.
como foi o nosso caso, As né? Copas do Mundo também agora, recente, a Alemanha não tem chegado, a Itália nem foi, que é uma coisa, meu Deus do céu, não consigo nem imaginar. A Itália fora de 2 Copas do Mundo é uma coisa que a Holanda, na outra também não foi, né? Sim, na sim, anterior não foi. É um fenômeno São coisas que tem inimagináveis. tem acontecido com frequência. Não é que as grandes estão ficando mais fracas, é que as menores estão fortalecendo. O futebol hoje está globalizado de um tal ponto que hoje todo mundo tem feito um bom trabalho. Aqui a Mauritânia aqui nos surpreendeu. Então, essa Mauritânia quebrou minha casa de apostas. Você sabe que mesmo? essa me quebrou no meio, né? Porque aquele jogo com a Sério? Argélia não precisava, né? Falei sem Isso aqui, saber, isso aqui mas foi o seguinte, eu fui lá no Copa Africana acontecendo, fui lá, peguei lá no Superbet, meu patrocinador, entrei lá, fiz meu joguinho, fui só naqueles jogos padrão. Certo. E peguei uns joguinhos do estadual, fiz um puta combo. Falei, porra, hoje eu vou meter a boa aqui, meu. Na hora que eu olhei, acertei tudo. Falei, caraca! Tinha um jogo que não tinha lá. Mauritânia e Argélia. Falei, porra, mas esse aqui eu tinha certeza que ia dar Argélia, porque a Argélia já jogou a Copa do Mundo, a Mauritânia eu não ouvi falar. Não, e é forte aqui. Meu Deus, a Mauritânia desgraçada ganhou justo esse jogo. Não. E assim, Eu fiquei muito puto. Tunísia ficou fora, Egito ficou fora, Marrocos ficou fora. Assim, são potências aqui no... Agora, não, você está 2 anos aqui, você pode talvez responder o mistério do mundo para nós. Vamos lá. Vamos ver se Micali consegue nos responder o mistério do mundo. Qual é o mistério do mundo? Tem gente que nunca se tocou disso, tem gente que acompanha futebol mais globalmente e tem isso na cabeça, obviamente, porque realmente é muito curioso. O principal país da Copa Africana de Nações é o Egito. É o grande campeão. Sim. O maior clube da África é do Egito. Certo? Perfeito. E o Egito não consegue fazer nada na Copa do Mundo quando vai. E faz tempo que não vai. E as outras seleções africanas, com muito menos, quando vão, aprontam. E levam o destaque internacional. E aí realmente fica difícil de entender. Como é que alguém domina o Egito, domina a África e não consegue ir para a Copa, e os que não dominam a África conseguem ir para a Copa do Mundo e aparecer. O que acontece com a seleção do Egito? Bom, vamos começar pelo Al-Ahly. O Al-Ahly é o maior clube da África, sem sombra de dúvida, o maior investimento. Hoje o Al-Ahly ele possui alguns jogadores estrangeiros jogando. Não é todo país que tem a potência, até em termos de torcida, que tem o Al-Ahly. O Al-Ahly jogou o Mundial, tá? Pra quem não... O Al-Ahly jogou o Mundial agora. E aqui é praticamente imbatível, né? Aqui o derby é Al-Ahly e Zamalek, nós temos o Pirâmide sempre correndo por fora, que também é um alto investimento, mas ainda não conseguiu nenhum título. Essa porradinha de 5-1 ontem foi num time menor. Menor. Tá. Foi um time menor. Ele não jogou com o time principal, não estava jogando 7 jogadores principais. Do Al-Ahly? Do Al-Ahly. Eita. Foi 5-1 assim. Então, mas ontem o jogo foi assim, o outro time muito mal, está num momento difícil. Mas voltando a falar, o Al-Ahly ele conta com os melhores jogadores da seleção, inclusive. Muitos jogadores estrangeiros, não tem nenhum brasileiro, mas tem de vários outros lugares. E bom, então dentro da África, como clube, ele é mais forte. Ele é o mais forte, sem sombra de dúvida, né? É difícil tirar do Al-Ahly os títulos de Copa Africana, né? Como ele disputa. A seleção já tem um pouco diferente. Porque como ela tem muito jogador do Al-Ahly, então ela tem muito jogador jogando na liga local. Só que aí você vai pegar um Senegal, a maioria dos jogadores não joga dentro de Senegal, joga na Europa. A maioria dos jogadores do Marrocos não joga dentro de Marrocos, jogam na Europa. E aí já a seleção, nesse confronto, por mais que o Egito seja o maior campeonato da África, nada é comparado com os estímulos de treinamento, de jogos que esses jogadores das outras seleções africanas têm jogando na Europa. Você diria que o nível de enfrentamento deles durante o ano, como diria Lê Oliveira, que me perturba com esse tal nível de enfrentamento. Falei com ele hoje, inclusive. A Lê Oliveira? Más companhias. Olha, vou te falar. Esse é sensacional também. Más companhias, Ricardo, más companhias. Agora ele é magro, eu não aguento. Rapaz, ele tá magro, acompanhado né? mesmo. Novo E agora ele Cazuza. está em Minas. Ele está em Minas, a melhor comida do Brasil. O Gomes resolveu ficar magro agora. Pois é o novo Cazuza. Enfim. O Ale fala muito disso, do nível de enfrentamento. Mas o cara joga, e eu concordo e discordo. Fala assim, o cara joga na Inglaterra e, portanto, esse cara está mais preparado do que o jogador que joga no Brasil.
Eu falo, tá, peraí, mas vamos ver aonde? Peraí, joga na Inglaterra, eu concordo contigo. Ah, joga no... Não, peraí, é mais difícil jogar no Corinthians do que jogar no, sei lá, no Nantes da França. Sim. Pô, né, por Mas eu pressão e acho que tal. a comparação sua é perfeita. Brasil com a Europa. Eu acho que o Brasil, o nível de campeonato brasileiro é um nível... Eu acho que o campeonato brasileiro está entre os... Eu vou chutar um pouquinho alto para não cometer um erro, mas está entre os top 10 tranquilamente do mundo. Ah, de nacional? É. Não, mas você tá sendo muito bonzinho. Eu não consigo falar nem 4 melhores. Mas Acho que o inglês é indiscutível. Né? Agora, o italiano hoje não é um grande campeonato. O espanhol não é. Espanhol não é. O alemão só tem 2 times. Não é. Eu tô sendo Você bem tá sendo bem bonzinho, né? porra. A gente Então, pode se assim, colocar no top 5 ali, mole. Mole. Eu Mole. também concordo. Para ser bem honesto, entre os 5, Francês fácil. também não tem nada. É um time que ganha sempre. Então, assim, esse comparativo Europa-Brasil, eu acho que não. Eu acho que não dá, porque o brasileiro, hoje, o enfrentamento do futebol brasileiro é grande. E é o tempo time. todo, né? É o tempo todo. Você não tem. Eu trabalhei no Paraná, eu olhava na tabela com quem eu ia enfrentar no próximo jogo e o outro. Gente, quando que eu vou ter um refresco? O refresco era eu, no caso, o Paraná. Os caras olhavam pra mim e falavam, o refresco tá ali, nós vamos jogar contra aquele. O refresco é você. Eu era o refresco dos caras. O refresco na tabela era o Paraná, era você. O cara falava, pô, onde que eu vou ter um refresco aqui? Onde que vai dar aqui pra olhar e vamos ganhar os 3 pontos? Quando você tá procurando um tatu na árvore, é porque o tatu é você. É duro. Bom, mas aí, assim, agora, fazendo um comparativo de campeonatos na África com campeonatos aí franceses, qualquer um. O Egito é muito melhor? Não. Não? Não. Eu acho que o campeonato egípcio está abaixo desses campeonatos. Dos europeus? Dos europeus. Mas dos outros na África, não? Dos outros na África, não. Eu acho que a gente está em comparação aqui, eu acho que a Tunísia é um lugar que tem um bom campeonato, eu acho que a África do Sul... Mas essa seleção, da mesma forma, ela consegue ganhar a Copa Africana de Nações várias vezes. Mas se você olhar bem, as últimas Copas que nós ganhamos, nós somos o maior ganhador, acho que nós temos 7. Mas as 2 últimas Copas que nós passamos muito nos pênaltis. Muito. Já perdendo uma hegemonia. Mas é que nem nessa época a Copa do Mundo funcionava pro Egito, né? Por isso que é um caso assim porque vários africanos vão pra Copa do Mundo e saem de lá consagrados. A sensação da Copa normalmente é um time africano, a gente adora, né? Sim. E nunca chega a vez do Egito, né? Então, mas a gente está passando por essa... Eu vejo que o Egito hoje ele precisa se atentar para algumas coisas. Melhorar o funcionamento da competição interna dentro do próprio. Agora, por exemplo, nós estamos num campeonato onde tem equipes que já jogaram 14 vezes. O Ali jogou a 7ª ontem. 14? E o El está na 7ª. Essa disparidade é horrível para uma competição. Então tem algumas coisas aqui que eu tenho conversado até com a federação, tenho conversado com o ministro dos esportes, a gente tem muito acesso com ele, e a gente precisa evoluir, porque nós estamos tendo dificuldade, e vamos ter dificuldade. Se você está aqui é porque eles entendem a dificuldade e querem trazer alguém para ajudar, principalmente obviamente. Nessa reestruturação do futebol jovem, de base, ele sabe da importância do futuro para isso, né? Então a gente está tentando apontar o caminho, o rumo que a gente precisa trilhar para a continuar tendo essa hegemonia, porque já nós vamos perder. Já está acontecendo. Já tem algumas. A Costa do Marfim já está virando recorrente em Copa do Mundo, já começa a ter uma... Agora, nós temos uma tranquilidade, entre aspas, uma esperança melhor e maior agora, porque aumentou o número de participantes da Copa do Mundo. Mas não é fácil. A África aqui não é fácil. Nós temos no mínimo de 8 a 10... Você gostou dessa... esse aumento? Eu não tenho uma opinião formada ainda, porque eu acho que a primeira fase vai ser uma primeira fase muito... vai dar o nível vai ser muito... Tava tão bom, não precisava mexer, né? Pra quê, né? Todo mundo já gostava. Não, mas aí entra a questão política também, né? Claro. Aí precisamos de... Aí vamos desde o voto do estadual ao voto do nacional e ao voto do internacional.
essa cadeia ela precisa ser alimentada. E acho que essas duas Copas que a Itália ficou fora deve ter tido um negócio de falar assim, olha só. Precisamos dar um Não tem condição da Itália e a Holanda ficar fora de uma Copa do Mundo. E nós temos que dar um jeito. Dá teu jeito aí. Não, a gente brinca, né? A gente fala isso brincando, num tom de brinco, né? Mas é verdade. É verdade. Isso assusta eles, né? Assusta, como é que pode? Porque aquilo que a gente estava conversando anteriormente, não é que os grandes ficaram só mais fracos, é que os pequenos conseguiram nivelar um pouco, chegar um pouco mais. Itália e Equador hoje é um jogaço, um pau-pau. Então, assim, hoje está muito difícil você, em alguns continentes, ter esse desnível tão grande. O europeu ainda tem. As pessoas falam da Europa, tal, mas tem seleções na Europa que tomam de 7 ou 8 ainda. Tem. Aqui na África, você já não vê um placar tão elástico como você vê em alguns jogos da Europa. Você não vê. É verdade, na Copa Africana deu pra ver um equilíbrio bem maior Muito do que... grande. Você não verdade. vê assim grandes goleadas, alguém aplicando, não, verdade. aqui tá. E outra coisa, aqui o intercâmbio de treinadores internacionais também está sendo muito grande. Tem treinadores aqui de todas as nacionalidades. Eu mesmo, na Sub-23, já enfrentei gente de tudo quanto foi nação. Mas se você fica lá mais 2 anos onde você tava, tu tava com o Ney de novo. Tu tava de novo com o Neymar. Mas ele ali, tava no Al Hilal. O Hilal é um time assim, à parte aqui na região, porque é o maior clube, juntando um africano, asiático, é o maior clube, potencial, investimento. E cobrança. Tudo é só proporcional. Proporcional. Tudo é proporcional, não tem jeito, né? Do mesmo jeito que te dá, te cobra muito, não te permite margem de erro. O que o Jorge Jesus está fazendo agora é o ideal para ser feito no Al Hilal. Ganha tudo. 23 jogos. Aí tá tudo certo. Não, ainda vai ter alguma coisinha que... Mas você liderou o campeonato lá. Liderei, inclusive quando eu saí faltava 4 jogos para terminar. Quando eu assumi, o time estava em quarto, a gente estava atrás, assim, uns 9 pontos. Conseguimos deixar no líder. Só que aí na Champions Asiático eu não fui bem. Não é que eu não fui bem, classifiquei em segundo. Puta que pariu. E aí te mandaram embora por causa disso? Mandaram embora. Então o Jesus, se perder 3, 4 jogos... O antigo treinador que me sucedeu depois foi campeão asiático no meu lugar. Ele me assumiu, porque eu classifiquei, ele assumiu, foi campeão. Voltou para o campeonato local da liga, perdeu 2 jogos consecutivos e foi mandado embora. Rapaz, então não é comigo. O pessoal lá é assim. Não, é assim. Os times grandes lá... Jesus, cuidado aí, não, Jesus. O Jesus no começo, ele deu uma oscilada, já tava ruim. Os flamenguistas estão vibrando com o que você está falando agora, porque eles sonham com a volta do Jesus. No começo eu acompanho, aqui está do lado, a gente acompanha tudo aqui. Sim. Aqui tem muitos torcedores do Hilal, inclusive aqui, não é só o reconhecimento pela seleção local, mas também pelo Hilal, claro, que é muito claro. grande aqui. Então, no começo aqui não estava legal. O Jesus deu uma tropeçada, uma coisa ou outra, aí já estava conversa de trocar. Inacreditável. Tem umas falas aí sobre o Neymar que eu fiquei meio assim, eu falei, rapaz, ele vai arrumar problema com o Neymar. Aquela da seleção, eu falei, rapaz, o Jesus vai arrumar problema com o Neymar. Eu tô esperando essa hora dos dois jogarem junto para ver. Você é um cara que várias vezes já foi questionado, óbvio que já tentaram usar você para isso. É nítido que na imprensa brasileira há uma vontade enorme de tentar fazer com que a imagem que o Neymar passe seja ruim. E eu repito sempre que eu falo, cara, todos os treinadores, companheiros dele que eu converso, todo mundo me fala que não, que o cara é... E você foi perguntado isso várias vezes e você nunca respondeu o contrário, né? Cara, eu não tenho o que falar do Neymar. O que eu não sei o que as pessoas querem ouvir. Na verdade, o Neymar, em termos de pessoa, de amigo, falando de amigo, de um cara que está junto contigo, é um cara super fiel a essa questão de amizade. Dá pra ver, porque ele tem os 5 melhores amigos de infância até hoje. Se o cara é amigo do Neymar, ele é amigo do Neymar. E não importa o que os outros vão falar. Ele é amigo do cara. E se ele compra a tua ideia, ele vai estar contigo até o final. E é um cara do bem. Não tenho. Profissionalmente, treinava pra cacete. Não te deu trabalho? Nada. Não te deu trabalho, te deu título junto com você. Me deu esse trabalho aí. Me deu esse trabalho de ser campeão. Me deu esse trabalho aí. Então, assim, eu não vejo, assim, o Neymar, cara, é um cara que eu tenho como, um amigo, assim, apesar de não ter, assim, uma convivência, né, a gente tivemos ali momentos juntos, mas eu vejo o Neymar, não só ele, mas Renato Augusto, Rodrigo Caio,
vários outros ali. Agora o Neymar é um cara especial. Eu não vejo nenhum cara hoje não, há 10 anos, no nível do Neymar no Brasil. O Neymar está à frente. Bem, de qualquer bom jogador no Brasil. Agora não tem comparação. Agora estão querendo encerrar a carreira dele com 32 anos. Ah, o Neymar acabou. Eu falo, gente, ele tem 32 anos. Então o Cristiano Ronaldo é o quê? Vocês estão de sacanagem comigo, cara? Pô, 32 anos. O Brasil, eu não entendo. O problema com o Neymar Brasil, é pesado. A cultura brasileira de trucidar ídolos, sabe, de querer denegrir a imagem de uma pessoa que muitas vezes ela leva a imagem do Brasil para lugares que a gente nem imagina. Tem gente que conhece, eu já fui em muitos aeroportos por esse mundo afora. Eu sempre vejo uma foto do Neymar. Eu percebi agora, na Itália tem aqueles bonequinhos dos jogadores, toda a loja tem Pelé, Maradona, Neymar. O Neymar. Aqui os meninos, a gente, Neymar, sabe que eu sou brasileiro, sou treinador brasileiro. Mas eu tenho muita impressão que o Brasil tem essa imagem midiática do Neymar, mas que as pessoas de fato na rua e tal são apaixonadas por ele. Eu vejo as crianças tudo apaixonadas por ele. Eu acho que é só o que a imprensa quer vender. Eu acho assim que as crianças, os jovens, os adolescentes, mas eu às vezes vejo uns ataques na internet, sabe? Umas coisas de graça. A internet é foda. De graça. Assim, eu não entendo qual é o prazer de um cara atacar um outro, independente se é o Neymar ou não, sim. de graça, sabe? Do nada. O cara sentir prazer que ele está agredindo um outro cara ali, sei lá, e está fazendo o cara se sentir mal lendo. É que talvez quando você agride alguém que foi onde você não vai, isso compense de alguma forma o teu fracasso. O cara tem muita gente que é assim, infelizmente. Infelizmente. A gente, vamos pensar dessa forma, é tão baixo isso aí, é tão... Mas infelizmente, o que eu, por exemplo, gostaria de dizer para as pessoas que fazem isso, falasse, cara, não tenta derrubar aquele cara, mira nele, vai onde ele foi, né? Tenta ir na tua área, tenta fazer com a excelência que ele fez. E cara, se você não tem nada para acrescentar na vida dele, deixa o cara lá. Não precisa seguir, não acompanha. Qual é sei lá, o prazer que o cara tem de atacar uma pessoa? Não estou dizendo Neymar, não. Claro. Não qualquer você... Não, eu tomo porrada também toda hora. Né? Eu imagino. É só não me seguir, pronto. Não me segue. Certo. Não, e o bom é que você lida bem. Eu gosto de você, falando agora, a gente está tendo, eu gosto disso, porque você é um cara, assim, extremamente transparente nisso. Eu sou isso. Então isso eu acho bacana demais. É por isso até que eu tô aqui contigo. Porque eu gosto desse tipo de cara, de transparência. Cara, eu gostei, bacana. Não gostei, não gostei. Ok. E aí? Não estou fazendo nenhuma campanha contra, eu só não gostei. Acabou. Então, assim, eu acho que o brasileiro, a gente precisa evoluir um pouquinho nessas questões, né? Valorizar mais algumas pessoas que às vezes, por exemplo, eu vejo a Anitta. A Anitta é um canhão brasileiro, cara. Pois é. A gente tem que sair do Brasil para ter uma dimensão de falar, cara, essa mulher foi onde talvez a Carmen Miranda não tenha ido midiaticamente, internacionalmente. E o brasileiro fica procurando motivo para falar, vocês estão loucos? Bate palma essa mulher, gente. Pô. Roubou ninguém. Mas a vida dela lá, ela faz da vida dela do que ela quiser, cara. Exatamente. Imagina, pega o dinheiro que a Anitta tem e coloca na mão de muitas pessoas. Tem pessoas que estariam mortas se tivesse o dinheiro. Vamos falar pelo lado financeiro. Sim. Que às vezes a maioria das pessoas miram nesse lado, a questão da grana. O Neymar, uma vez eu falei isso com o Neymar. Depois de uma coletiva com um repórter, um babaca, atacou ele, não fez uma pergunta, foi um ataque, que aquilo não foi uma pergunta. Está lá na entrevista do Neymar em 2016, está lá, deve estar no YouTube, quem quiser. Durante as Olimpíadas? Durante as Olimpíadas, acho que foi a única que ele deu, entrevista. Ele ficou bem puto nas Olimpíadas com a imprensa. Essa situação aí foi uma situação que talvez foi um dos momentos até que houve algum atraso, porque o Neymar ficou chateado, coisa assim... Porque ele não sabe. Eu até não vou abrir o que aconteceu, mas assim, foi uma coisa que eu precisei intervir com ele. Ele não precisava estar ali, né? Cara, e outra coisa, o Neymar é o seguinte, eu falei pra ele, cara, eu falei sobre essa questão da grana. Coloca a grana que você tem na mão de um desses caras, muitas vezes, que principalmente o que faz uma pergunta como fez, pergunta não, uma agressão dessa que fez a você, esse cara não estaria nem vivo. O cara não saberia lidar com a situação como você lida. Então calma, cara. Às vezes isso é inveja pura. Eu costumo falar isso, eu falo assim, se eu ganhasse o que o Neymar ganha, eu estava preso. Mas assim,
Foi, por isso que eu gosto de você. Muito Você fala- fácil. Eu tava mas preso, assim, mas muito fácil. Mas cara, as pessoas não se põem no lugar que muitas vezes o Neymar, ele pode... Cara, ele pode fazer muitas vezes o que ele quiser, porque o dinheiro Ele pode muitas fazer o vezes que ele leva isso. Se ele quiser parar de jogar amanhã e falar assim, parei, vou me Acabou, divertir, cara. foda-se e aí. Ele vai, beleza. O cara tem bilhão, O cara tem dinheiro para a quarta geração dele. não muda nada pra ele. Não muda nada. E as pessoas muitas vezes acham que, pô, então tá, vamos te dar 10% do que ele tem e vamos te dar aí 1 ano para você ver. Micali, E não volta. A tua profissão é pior ainda, na minha opinião, porque nós acabamos de perder o Zagallo, né? O grande Zagallo. E nós perdemos o Zagallo com a última memória do Zagallo como profissional sendo um chacota da imprensa. A imprensa brasileira desqualificando o Zagallo. Aí você olha porque o Zagallo fez, e é isso que às vezes eu tento passar e falar, e muita gente fica com aquela coisa de falar assim, pô, mas você tá defendendo o cara, não tô com, é que vocês estão mal acostumados com gente que só quer bater. O Zagallo é o Zagallo. A gente para, a gente abaixa a cabeça e agradece o Zagallo. Agora, quando um jornalista se vê no direito de rir do Zagallo, eu não consigo nem continuar. Eu não consigo. Você tá rindo do quê, meu irmão? Quem é você pra rir do Zagallo? O que você fez? Caceta. O que você fez para poder se colocar numa situação de rir de uma pessoa como o Zagallo? Não, mas não precisa ir tão longe. Por exemplo, eu falei pra ela que vindo pra cá, eu falei, ela entende, tá, não acompanha tanto de futebol, ela falou assim, Rogério, eu falei assim, porra, deu Olimpíada pra nós, porra. Eu tenho esse sentimento de respeito e gratidão, tipo assim, cara, eu não tinha, eu tava no Maracanã, foi uma das grandes alegrias da minha vida, e foi você que me ajudou. Tá. Então, isso pra mim é suficiente pra falar, cara, eu nunca vou fazer o que ele fez na vida dele. Pra mim é assim, eu vou te criticar como treinador, eu vou concordar, vou discordar, mas tem uma coisa aqui, irmão, que não é possível eu amar futebol e não supervalorizar alguém que fez algo naquilo que eu escolhi pra fazer da minha vida. Porra, eu tenho que valorizar isso. Aí o Zagallo, não tem cara, o que vocês querem mais que o cara ganhe 4 Copas do Mundo? Não, o que falta para um cara? É muito ser doido isso, né? Não, chega a ser. Isso é decepcionante com o nosso povo. Isso Não, é e eu imagino a decepcionante. dificuldade pra vocês, porque você deve olhar e falar assim, pô, tudo bem, sou treinador, tô trabalhando aqui, tô tomando porrada, ok, treinador. Pô, mas se o Zagallo terminou a vida sendo... Pô, o cara participou de 4 Copas do Mundo, né? Cara? Porra, ganhou, né? ganhou 4 Copas do Mundo. Cara, Fala, pô, se o assim, Zagallo terminou tomando porrada, imagina... Não, mas se você for analisar, não é Zagallo, é Parreira. O Filipão, cara. É o Filipão, brincadeira. O Filipão é algo incrível. Os caras se baseiam pelo 7-1, que realmente foi um... Podemos falar o que for. Claro, mas olha o que esse cara ganhou. Olha o que esse cara fez pelo futebol, Sacanagem. cara. Pra mim, hoje, eu tenho como referência, como assim, não estou falando de tática, estou falando como pessoa. Porque quem conhece o Filipão sabe o que o Filipão é como pessoa, cara. Todo mundo fala que ele é um cara muito incrível. Um cara do caramba. O Filipão, sabe o que ele fez comigo? Conta essa pra você. Eu não tive a honra ainda de sentar com o Filipão, Filipão. depois dos 2 empates da Copa do Mundo, o mundo caindo na minha cabeça. Da né? Copa do Mundo. 2 empates das Olimpíadas. Das Olimpíadas. Eu indo para Salvador, lembro até hoje, eu dentro de uma vanzinha, sozinho, indo lá, eu motorista, eu lá atrás, eu quieto, pensando, né, em enfrentar lá a coletiva, né, lá em Salvador, depois dos 2 empates, todo mundo querendo acabar com a gente, né. E eu tô na van, falei, pô, hoje eu tenho que ir tranquilo e tal, e pensando, né, já as perguntas e o que eu ia responder. E toco o telefone. E eu não atendi o telefone naquele momento, de ninguém, só da minha mulher. E apareceu um número lá, um número estranho, cara. Falei, pô, que número é esse aqui? E me deu assim, eu falei, vou atender. Entendi, quem era? Filipão. Filipão, na China na época, me ligando, falando, Rogério, como é que tá? Tudo bem? Aqui é o Felipe. Eu falei, Felipe? Ele é Filipão. Ô, professor, como é que você tá? Você não acreditou no Não, meu? eu falei, pô, professor, como é que tá? Que prazer, pô, falar contigo que e legal. tal. E ele, pô, eu tô acompanhando, tô vendo aí o que tá acontecendo. Eu já passei por isso. Porra. Cara, esses caras são os filha da puta. Vai naquilo que você acredita, nas tuas convicções. Eu falei, porra, obrigado, professor. Tô seguindo firme aqui. Você sabe que viveu o que eu tô vivendo, né? Mas nós estamos seguindo firme aqui. Ele viveu em doses cavalares, né? E assim, eu agradeço pela. E falei isso até na coletiva, né? Que eu tinha recebido a ligação dele.
Então, assim, cara, a sensibilidade do cara tá lá do outro lado do mundo, fuso horário de quantas horas, né? Pessoa diferente. Eu reconheço isso, cara. Acho foda isso. Eu reconheço isso. Eu reconheço essas atitudes. Do cara que, por exemplo, assim, se preocupa, independente, nunca me viu na vida. Mas ele sabe o que você está passando. Exatamente, Né? é o cara empatia, o cara que se coloca no lugar do outro e sabe que aquele momento é um momento foda. E ele não precisa fazer aquilo para fazer marketing, porque ele é o Filipão, né? Ele não precisa de nada, né? Ele não precisa de nada. Né? O cara é muito... O cara é uma lenda. Né? Pô, pra mim foi marcante. Pra mim foi uma puta palavra de apoio de um cara que, pra mim, eu considero como um dos maiores do futebol brasileiro. E se você ligasse pro Roger agora, você falaria o quê? Pro Ramon, perdão. Cara, e eu falaria, e vou falar aqui pra você que eu cometi um grande erro de não ter ligado pra ele ainda, logo depois da eliminação dele. Mas vocês têm um contato, relacionamento? É? Muito. Ele deu uma sumida, eu não falei, eu não encontrei mais, não falei mais com ele, mas imagino que deve ter sido muito difícil. Conheço a esposa dele, conheço as 3 meninas dele, porque ele é um eu também querido, tenho 3, ele é um querido. Sabe? Sei, realmente não fomos bem. Não é aquilo, deu eu certo. posso falar, e não é porque eu sou amigo dele que fala, Claro, eu não vou claro. dizer assim. Ele sabe, né? Lógico, a gente que é treinador, a gente sabe quando a gente vai Claro. mal. Eu não fui bem no Sul-Americano também. Não fui bem quando eu saí. Não fui, eu achei que poderia o time render muito mais do que rendeu. E aí, cara, só que aconteceu coisas lá, aconteceu situações que acontecem. Que às vezes dá certo e não dá certo. Claro. Agora o Ramon eu falaria pra ele, cara, é difícil, porque agora a conta é toda dele. Que também não é justo, né? Cara, se eu pergunta pra mim quantos amistosos o Ramon fez de preparação para enfrentar isso. Será que o povo brasileiro sabe quantos amistosos? Sabe que um grande jogador, não sei se eu devia falar isso aqui, mas eu não vou falar o nome dele, foda-se. Um grande jogador de seleção brasileira, campeão mundial, caralho, me ligou. Semana passada, eu tava indo viajar, ele me ligou. Ele falou assim, ô Rica, você pode ser um dos caras a não... Me ajuda com isso aqui, porque eu vou fazer também quando eu for perguntado. Esses jogadores da seleção brasileira não estão sendo cobrados. É tudo treinador da seleção, da Sub-23 e da principal. Esses caras não são cobrados pra nada. E eu, quando tava lá, tomava porrada pra cacete. Por mais que o treinador vá apanhar, todo mundo aqui é responsável. Eles não são mais. A gente precisa cobrar dos caras. Aí ele citou o exemplo no Flamengo. Ele falou, pô, tá tudo na bunda de todos os treinadores que passaram lá. E os caras? Eu falei, você tem razão, irmão. A gente tá aliviando demais. A gente tá deixando pro treinador... Tá muito fácil pro jogador. Virou assim, o treinador, eu sou treinador, quando você ganha, não é você, é os caras. É os caras. É verdade, não é chavão, é os caras. Quando você perde, é você e mais ninguém. Eu digo que a profissão mais solitária que tem hoje é treinador, cara, porque é incrível assim. Voltando ao caso do Ramon, a preparação do Brasil foi muito fraca. Ele teve muito pouco tempo, né? E com esses caras, né? Com esses caras, e outra coisa, eu passei por isso, você não leva nunca no Brasil hoje a seleção A, talvez nem a B. Porque a seleção A do Brasil, se colocar... ele levaria vários caras da Europa. Se colocar, não tem pra ninguém no mundo. Se colocar, não tem pra ninguém no mundo. Mas eu imagino a frustração dele, porque realmente não é pelo resultado também, cara. Porque o resultado, eu acho que já tenho 26 anos de trabalho com futebol para entender que o resultado... A graça do futebol é que o resultado ele não explica o que a gente precisa saber. O resultado do futebol acontece. Sim. Mas a atuação sim. Não, a atuação não foi. E o Brasil não conseguia. Não rendeu. Você olhava e falava, fazia meu Deus. muito tempo que fazia algum tempo que a gente teve muita dificuldade. Muita. Foi assim, assustador. Assustador não só pelo Ramon, pela geração, pelos nossos jogadores. Eu comecei a me perguntar o que é que está acontecendo. Porque aquilo que aconteceu lá no Brasil, ele não fica lá. Isso aí, o mundo todo está olhando sempre para o Brasil. A gente é a referência, não adianta. Então, aqui aconteceu as perguntas. Claro, claro. O que aconteceu? O que está acontecendo com o Brasil? Porque a gente recentemente perdemos para seleções africanas que a gente nunca tinha perdido. Perdeu 2 amistosos, né? Para eles aqui é algo surreal. Pô, o que está acontecendo? Porque a referência do Egito é o Brasil. O Brasil é a referência do Egito. Inclusive tem um time aqui de Ismaili, joga com a camisa amarela, calção azul, tudo. É o Brasil.
Você já rodou bastante o mundo, Alemanha, né? O Brasil é o 01 de referência do futebol até hoje? Olha, nós ainda somos, mas de uma forma diferente do que nós pensamos que é. Lá no Brasil, a gente acha que é porque ainda nós somos os melhores, porque ainda nós temos... Assim, nós fazemos o melhor futebol, mas não é dessa forma que nós somos lembrados. Nós somos lembrados hoje pela nossa história. Sim. A nossa história ela é muito forte ainda no mundo. Nós somos ainda a referência de futebol bonito, futebol bem jogado e tal, mas como história, não como atualidade. A atualidade nossa está cada vez, a gente vê que a imagem do Brasil ela está ficando menor em relação a isso. Mas agora eu vou cometer uma... Não sei se eu poderia, mas enfim. Você me falou uma coisa ali fora do ar que me chamou muito a atenção. Se você não quiser falar, eu corto, tá? Não tem problema. Mas me chamou muito a atenção, eu queria te perguntar isso no ar, se você... A gente não combinou, então eu não sei. Você disse que o futebol brasileiro, você fez parte de um momento em que o futebol brasileiro recebeu um antídoto europeu de como parar o futebol sul-americano, e que você também acreditou que nós deveríamos nos adaptar àquilo, e hoje nós estamos sofrendo por termos nos adaptado demais e perdido um pouco na hora de ser. É mais ou menos isso? Onde que você se vê nisso e o que você acha que aconteceu? Não, é exatamente isso. Eu acho que eu tenho uma grande culpa, porque em algum momento lá no Brasil eu fui referência como treinador de base, porque ganhei muita coisa. Sim. E quando você ganha, você se torna referência, não é nem pelo trabalho, às vezes é só pelo ganhar. Não, são duas coisas. Ninguém ganha tudo, pô, ninguém ganha Olimpíada, Copinha, tudo à toa. Então, tu sabe lidar com a molecada. Eu como tive a oportunidade de visitar vários centros de formação no mundo, né? Entender de metodologias. Portugal, Alemanha, Espanha, fui em Barcelona, fui em Real Madrid, fui em Bayern de Munique na época do Guardiola. E não fui para ver treino, eu fui para discutir metodologia, para entender os processos que esses clubes faziam. Porto, Benfica. E entendi. E achei uma coisa boa. Achei cada um com seus argumentos, bons argumentos, mas cada um com a sua realidade. Inclusive, realidades, são várias situações, inclusive de espaço, de localização de determinado clube, em determinada área, como é a atuação naquela área. Real Madrid foi uma coisa que me espantou muito. Real Madrid era um lugar que ele adotou um processo de captação de jogadores muito próximos. Por quê? Essa foi a minha indagação. Por quê? Tipo, o maior clube do mundo, com o maior poderio financeiro, pode trazer jogadores do mundo todo, de qualquer lugar, da África, do Brasil, de onde ele quiser, ele tem dinheiro para bancar. Por que ele quer num raio próximo a ele? Simplesmente pela questão familiar. Eles acham que na formação de um atleta, os pais estando perto, fazia muita importância na visão deles. Por isso que eles levaram o Vini com todo mundo e o Endrick também vai com todo mundo. Então, isso eu fui, quanto tempo faz isso? Isso é um valor não futebolístico, isso é um valor conceitual. Exatamente, né? Um valor que agrega demais. Verdade. Na formação de um atleta. Então, e aí o Barcelona é uma outra vertente. Bom, são vários. E aí eu fui entendendo, pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e trazendo para a minha realidade. Só que, e falando isso em palestras, em curso da CBF, que eu era instrutor da CBF, da licença B, licença A, e dando conteúdo, né? Cara, só que assim, a gente acabou, eu contribuí influenciando muita gente, que hoje eu olho para o futebol que nós estamos praticando no Brasil, como a gente falou, 85% de um jogo posicional, um jogo praticado fora do nosso contexto, fora das nossas características, fora da nossa cultura, fora do nosso DNA, que está acabando com a gente. Tá. Sabe aquela vacina que você você fez com toda a boa intenção de querer modernizar. Mas acho que não você todos no futebol fizeram, né? Você é parte disso. A gente sofre a influência da mídia muito forte de o que é ser moderno e o que é ser ultrapassado.
E chegou o momento de o que é ser moderno é você beber da água daqui da Europa. E a gente comprou essa ideia, porque a gente compra ideias. E a gente errou. Tem gente que vende bem as ideias. Sim. E a gente muitas vezes, com boas intenções, você acaba comprando uma ideia que ela vai fazer um mal terrível dentro daquele teu ambiente. Caramba, mas eu acho até meio pesado você se sentir culpado por isso, parte responsável. Não parte só disso, porque você só seguiu uma coisa que acho que só te acrescenta, conhecer mais outros formatos e tal. Me ajudou muito até no jogo contra a Alemanha, por conhecer a forma. Foi fundamental ter as informações. Você diminuiria no Brasil hoje, por exemplo, essa coisa do técnico estrangeiro ser obrigatório, quase que todo time, quando manda alguém embora, vai buscar um treinador estrangeiro? Cara, isso é uma moda que aqui no Egito está passando por essa fase. Acabou a fase. Vai ficar sem emprego, hein? Não, eu sou o próximo. Só tem mais 3 aqui. Todo mundo passou. Todo mundo acabou e existe uma onda local agora de que o estrangeiro, nesse momento, aí envolve a questão econômica do país, está vivendo um momento difícil também, a questão financeira. E o estrangeiro sempre é muito mais caro do que um treinador local, mas também pelas decepções que tiveram agora. Os últimos treinadores da seleção principal, todos foram estrangeiros e nenhum conseguiu conquistar. O último que conseguiu o título foi um local. Então, aquilo que nós estamos vivendo no Brasil agora, eles acabaram de virar essa página. Eles estão tentando apostar novamente agora num local que acabou de assumir, e vão ver, né? Aí vai depender se o local tem capacidade ou não para levar essa tarefa adiante, né? Vai depender dessa pessoa que eles colocaram, mas eu acho que o Brasil está vivendo esse momento aí de tudo não presta, só que o Brasil está cometendo um grande erro, porque tem muitos treinadores bem preparados, que precisam de oportunidades, e não tem oportunidade porque colocaram todo mundo no mesmo pacote. Exatamente. Você está entendendo? O treinador brasileiro é ruim. Peraí, irmão. Tem um monte de treinador português que é ruim, treinador alemão que é uma merda. Qualquer lugar, tem um monte de qualquer nacionalidade, você tem uns bons e uns ruins. Isso é muita burrice fazer isso, né? Então, assim, colocamos todo mundo no mesmo pacote e tem bons profissionais que, por exemplo, está tendo que sair. E muitas vezes também nós estamos tendo essa dificuldade, porque fora também existe um complô mundial. O Brasil era vidraça total, porque ganhou muito, porque formava muito, então tudo nós éramos tidos como referência. E é lógico que existe uma reserva de mercado em qualquer lugar do mundo. Hoje eu recebi uma proposta há 5 anos atrás da Bélgica, para trabalhar no clube da Bélgica. Eu não pude ir trabalhar porque eu não tenho a licença da UEFA. Acabou. Então isso é uma coisa que não tem condição, né? Não, isso é um absurdo. E a gente lá no Brasil trata com a naturalidade, porque não toca em você. Isso toca só nos treinadores. Isso é muito, eu descobri que se eu for, olha só o que eu descobri. E nessa época, eu já sonhei em ser treinador, tá? Um dia na minha vida eu sonhei em ser treinador de futebol. E aí eu descobri isso, eu falei, cara, eu vou fazer um curso, vou morar fora e vou fazer um curso. Isso faz o quê? Uns 7, 8 anos. Eu falei, vou morar fora e fazer um curso. Onde é que vai fazer um curso que vale o meu diploma para o mundo inteiro? Aí acionei, obviamente, alguns amigos do futebol, que já, te arruma um estágio em tal time do Portugal. Eu falei, legal, então eu preciso fazer a licença. Sim. A licença tirada nos Estados Unidos, que 8 anos atrás era muito pior do que é hoje, vale na UEFA e a nossa não vale. Mas por quê? Porque você não ia ter nenhum treinador americano pleiteando naquele momento na UEFA. Daqui a pouco já não vai valer mais. Então, mas o Brasil tem que ser, o Brasil é o Brasil, né? Porra, Micali. Mas assim, é um absurdo, eu acho assim, direitos iguais, eu acho que assim, o que serve lá tem que servir aqui. Eu acho que tem que ser. Sim. Se é para abrir no Brasil, tem que abrir na Europa. Se é para fechar no Brasil, tem que fechar na Europa. Tem que ser... porque senão você também prejudica o teu profissional, né? Sim. O que acontece é que no Brasil hoje, a gente não exige nada. E a CBF acaba vendendo um curso
que ela fala, você tem que fazer. O cara fala assim, tá, mas se eu fizer, ninguém me reconhece aí, só eu te reconheço. Fala, então vai merda, eu não vou fazer. E nem ele reconhece. Então, não vou fazer. Porque hoje não tem exigência nenhuma. É caro, é um curso caro. Eu tentei fazer e não tem condição, é um absurdo, é um absurdo. É caro, é um dos mais caros do mundo. Era 30 mil reais um módulo, né? Assim, e a licença Pro, então, que eu tenho porra, esquece. É um absurdo. Ou seja, se você não foi jogador de futebol, não tem uma grana fodida guardada, você não pode ser treinador. Aí também vocês não estão ajudando, né? Difícil. Então, assim, hoje, esse rapaz, o que está no Corinthians agora... No Corinthians, o treinador novo português do Corinthians. Ah, tá. O Caixinha. Não, o Caixinha não, o Caixinha o que veio do Cuiabá. Pô, como é que é o nome dele? Me fugiu também. Fugiu o nome dele também. Por exemplo, em Portugal, ele não pode trabalhar em Portugal. Ele não tem a licença de Portugal. Não tem a licença de Portugal. Em Portugal ele não pode trabalhar. E no Brasil ele pode trabalhar no Corinthians. Ele pode trabalhar no Corinthians. Não estamos falando mal dele, tá? Nós estamos falando do processo da licença, tá, gente? Pelo amor de Deus, que já vem alguém. Micali detona, porra, cara, não fode. Antônio Oliveira, bem lembrar. Ele não tem culpa nenhuma com isso. Pelo contrário. Não, claro que não, ele está fazendo dele. Ele está fazendo o trabalho dele. Claro, e é muito bom. Que bom que ele tivesse essa condição também de fazer lá no Portugal. Claro. Não, o seu ponto é justíssimo. Por que você pode trabalhar num time como o Corinthians e... mas sei lá, como é que eu falo? Um time ruim lá de Portugal. O time menor de Portugal você não pode. Peraí, mano. Eu vou falar até de um clube, por exemplo, que meu amigo é dono do clube, trabalha comigo, que é o Santa Clara, está na segunda hoje de Portugal, o Bruno Vicentini, não sei se você conhece. Sei. Ele tem o Alverca e o Santa Clara. Legal. Então, por exemplo, e ele até trabalha comigo. Se ele quiser que eu vá trabalhar em Portugal, você não pode? Não posso. Eu tenho, por exemplo, o meu empresário... Mas no Corinthians não pode. Na seleção brasileira você pode. Eu tenho um empresário que tem 2 times em Portugal e eu não posso trabalhar em Portugal porque... Mas essa tua carreira aqui, indo para essa direção onde ela já está há algum tempo, né? Você é um cara formado fora, ganha uma Olimpíada no Brasil, se vira um cara referência mundial de trabalho com base, com garoto, e aí você vai para Al Hilal, de repente tu faz uma Olimpíada maneira com o Egito aí tu tá lascado de vez, que aí você vai ficar marcado com isso, né? Sim. E você já tá muito fora do Brasil. Você não tem medo, entre aspas, de virar um técnico estrangeiro? Na verdade, hoje eu já me considero um técnico estrangeiro. Porque a gente não tem você no nosso dia a dia lá. Não. Quando vaga um treinador, a gente não coloca você na nossa lista porque você está afastado da gente há muito tempo. Na verdade, tem pessoas no Brasil que acham que eu estou em casa, faz 4 anos. Então, eu sabia que você não estava em casa, mas aonde exatamente você estava naquele momento eu não sabia. Quando eu falei, pô, Egito, uma galera do futebol me mandou mensagem, porra, com o cara, eu falei, mentira. Mas é normal também. Porque é muito... Assim, você não vai me seguir pessoalmente. Na verdade é porque eu tava sem Instagram, porque me deletaram de novo, eu tive que fazer outro. Eu também, eu fiquei sem te seguir, porque eu seguia antes, de repente você sumiu. Eu tenho que fazer outros. Aí eu perdi você lá da mira. Depois você vai me explicar o que acontece isso também, porque você perde tanto desse jeito. Mas eu ganho o processo e eles não cumprem. É bizarro isso. A justiça brasileira decide uma coisa e eles não cumprem. E o bom é que você tem o seu público fiel, porque na hora que eu descobri que você estava de volta, eu fui lá e, o Rica tá aí de volta. Porque você some de repente. Eles tentam, né? Vamos ver se quanto tempo. Daqui a pouco eles me cancelam de novo. Como se eu fizesse alguma coisa, como se eu fizesse algum mal. Já vou lá no quarto, né? Porque você vai colocando do lado. Já vai pro quarto, já que eu vou deixar do terceiro pro quarto. Não, mas assim, é isso. Eu me considero. Hoje o meu mercado. Meu mercado é internacional, então. Porque você está muito, você tá muito grande aqui. Ásia e África. Mas para você tudo bem? Ou você gostaria de... Não, para mim, para mim tudo ok. Porque eu sei, cara, você não imagina quantos treinadores brasileiros gostariam de sair do Brasil. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.
Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.